Hey maravilhosas! Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer esse coque alto para a noiva, lindíssimo, passo a passo. Mas antes de ver o tutorial, curte esse vídeo, não se esquece de inscrever no canal, porque toda segunda-feira tem um vídeo inédito para você e você recebe a notificação. Bora pro vídeo! Aqui eu vou fazer um coque para uma noiva. Então, ao fazer esse rabo de cavalo, o que eu observo? Se for um rabo de cavalo mais despojado, eu sempre vou utilizar o Light Spray, porque ele é uma cera líquida que me permite flexibilidade. Então, se eu quiser beliscar o cabelo, eu consigo. Agora, se eu quiser fazer um rabo bem polido, bem lambido, eu posso utilizar tanto o Hair Balm, que vai me dar esse polimento, quanto o Perfect Queen, que também vai me dar esse polimento, e ambos têm um pouco de fixação. Eu não utilizaria o Soft Oil, porque o Soft Oil não tem fixação nenhuma, tá? Então aqui eu preciso de um nível de fixação para colar esses fiozinhos no lugar. Então aqui eu vou utilizar o Light Spray para montar o rabo de cavalo. Se eu quiser um efeito mais despojado, eu vou utilizar o Light Spray, porque ele vai fazer uma limpeza, vai colar os fiozinhos no lugar, mas ele vai me dar flexibilidade, então eu consigo beliscar a mechinha, eu consigo trabalhar com ela tranquilamente. Para fazer esse rabo de cavalo, eu vou utilizar o Light Spray, que é a nossa cera líquida em aerosol. Sempre agito antes de cada aplicação. Depois que eu apliquei o Light, eu vou aplicar o Ultra Spray, que é um spray de fixação extra forte, para colar o restante dos fiozinhos no lugar. Aqui na parte frontal do cabelo é a mesma coisa que na montagem do rabo. Se eu quero um efeito mais flexível, que eu vou abrir a mecha, eu vou beliscar, eu vou aplicar o Light Spray. Se eu quero um efeito mais coladinho, eu vou aplicar o Hair Balm, que é a cera em bastão, que vai me proporcionar esse polimento mais coladinho na cabeça. E tanto o Light Spray quanto o Hair Balm, você pode usar sem medo nenhum, porque ele não vai deixar o cabelo pesado e oleoso. Até por isso que nessas partes, né, que são frontais, nuca, que ficam mais aparentes, eu não utilizo o Perfect Queen e nem o Soft Oil, porque eles têm textura em creme, textura em óleo, pode acabar deixando a raiz mais pesada. Então aqui eu sempre vou dar preferência pro Light Spray e pro Hair Balm. Olha que polimento incrível que deixa no cabelo. Para polir esses baby hair, eu vou utilizar o Hair Balm da Regolin, que é uma cera em bastão que não deixa o cabelo com aspecto oleoso, não fica aquele aspecto molhado, tá? Então eu passei e vou passar agora a escovinha para terminar de fazer o polimento. Eu vou aplicar o Ultra Spray, que é um spray de fixação extra forte, para terminar de colar os fiozinhos aqui, ó, no lugar e deixar esse penteado com uma durabilidade incrível. Então, sempre depois de um produto antifrizz, eu venho com um produto de fixação para selar esses fios no lugar, para bloquear a umidade, para fazer com que esse penteado dure até o dia seguinte, se ela quiser. Aqui vou colocar um enchimento. Esse enchimento também é da Regolin. Gente, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar um cupom de desconto exclusivo para vocês comprarem os produtos Regolin lá no nosso site. Vou colocando grampos e vou prendendo aqui. Para fazer a limpeza dessas mechas do coque, eu vou utilizar o Perfect Queen, que é um creme antifrizz da Regolin. Ele também tem um pouco de fixação, vai ajudar a colar esses fios que estão para fora. Um pouco do Soft Oil, que é o nosso óleo antifrizz, ele vai ajudar a dar mais flexibilidade aqui, a escorregar mais a mão pela mecha. Vou desembaraçar esse cabelo. E ambos os produtos, tanto o Perfect quanto o Soft Oil, eles não deixam o cabelo pesado, tá? Então daqui a pouco esse cabelo já vai secar e a gente vai ter um resultado bem natural. Então desembaracei, vou passar um pouquinho mais aqui da minha mão com o produto. Eu vou dividir em duas mechas para trabalhar.
limpei, torci, olha como a mecha tá bem limpinha. Torcer pro outro lado. Sempre gosto de testar a torção pros dois lados para ver qual lado fica mais bonito. Sem medo de pentear a mecha e estragar a preparação. Tem vezes que eu faço esse penteado e eu nem enrolo o cabelo, eu faço com ele liso mesmo, porque fica bonito. Gostei dessa torção. Vou preencher essa parte de cima aqui do enchimento. Vou usar os grampos abertos da Rigolim. E agora eu já vou pro outro lado. Posicionei a mecha, já gosto de dar uma beliscadinha, para deixando a mecha já mais fofinha. E eu gosto sempre já de ir prendendo as pontas, para não ficar tudo pro final. E o bom de usar esse enchimento é que a gente consegue colocar vários grampos sem ter problema de ficar batendo um no outro. Então eu fiz uma mecha daqui, uma mecha daqui, agora eu vou fazer a última daqui. Eu gosto de trabalhar desse jeito, sempre alternando as mechas. Bom, aqui na última mecha a gente tem essa ponta. E aí o que eu gosto de fazer? Vou unir ela aqui e vou passar aqui na parte de baixo. E aí antes de prender essa ponta, eu vou fixar todas as outras partes do coque, abrir para a gente poder fazer o acabamento final. Então primeiro, para prender as mechas, eu vou começar pela primeira aqui de cima, sempre com grampo grande, então eu coloco o dedo, coloco o grampo grande, sempre fechado também, para não marcar o cabelo. Então, prendi aqui a primeira mecha, prendi a segunda, uns 3 grampos cada mecha é o suficiente. Agora eu vou prender aqui, ó, terceira mecha. E aqui essa pontinha que sobrou, eu vou colocar ela próximo aqui do enchimento. E com um grampo grande eu vou colocar, abaixa o queixo pra mim, ó, ela lá pra dentro. Depois que eu prendi com todos os grampos grandes, eu vou tirar os grampos abertos, né, os grampos de apoio. E agora eu vou começar a abrir esse cabelo de verdade. Então vou beliscando, sempre pegando mais na superfície do cabelo, sem medo de estragar, porque a gente fez uma boa limpeza antes desse cabelo ser preso, né? Aonde eu vou vendo que tem buraco do enchimento, eu já vou colocando grampo, vou abrindo bem a mecha, beliscando aqui, ó, superficialmente também, para trazer esse efeito bem 3D no cabelo. E aí, antes da gente fixar esse coque, como foram mechas que eu trouxe da lateral, é normal esse cabelo ficar mais aberto. Então eu venho aqui e eu aperto as laterais, e depois que eu aperto as laterais, eu trago mais pra cima. Então eu tenho um coque mais redondinho e não fica aberto aqui na lateral. Por que tem que ser antes de fixar? Porque se eu passo fixador e eu coloco a minha mão, a hora que eu tirar a minha mão, o cabelo vai voltar na minha mão. Então eu preciso passar só depois. E agora com o fixador Ultra Spray, eu vou acertando todos esses fiozinhos no lugar. Os fios que são mais grossos e precisar de spray, e precisar de grampo, a gente coloca grampo. Os que são mais fininhos, a gente só cola no spray mesmo.